Na estreia do programa Arte e Opinião aqui na TV Leste, nós vamos falar de um assunto muito polêmico. Um assunto que envolve cultura, religião e principalmente desconhecimento. Eu estou falando da carne de cavalo, exatamente. Muitas pessoas não sabem, mas alguns restaurantes já servem esta carne. A gente foi na rua, conversou com algumas pessoas e ouviu a opinião sobre o assunto. Vamos dar uma olhada? Queira, nos grandes centros já se comercializa a carne de cavalo, aqui no Brasil também. E vocês, comeria a carne de cavalo? Olha, eu particularmente, por ser apaixonada pelo animal, gosto muito de cavalo, não acho bacana essa ideia de comercializar a carne de cavalo, não. Mas você comeria? Não. Eu comeria. Ela estando inspecionada direitinho, tudo cozidinho, belezinha, não esquenta a cabeça disso não. Sem problema. Eu como qualquer tipo de carne. Eu tenho nojo, porque é uma carne muito espumosa. Você comeria carne de cavalo? Comeria. Por quê? Não tem nada a ver não, né? A carne é boa, tanto faz. Não, Por quê? é por causa do cheiro e o cheiro muito forte e o gosto da carne. Bom, como vocês viram, as opiniões são diversas, alguns preconceitos. Então a gente vai falar agora mais sobre esse assunto. Ao meu lado, o veterinário Vinícius Tolentino, ele vai explicar e esclarecer esse assunto aí que muita gente ainda tem um preconceito. Tudo bom, Vinícius? Tudo bom, tudo jóia. Por que essas pessoas ainda, muitas pessoas aqui no Brasil, torcem o nariz, têm esse preconceito por não comer a carne de cavalo? Hoje em dia a gente tem muita falta de cultura mesmo, né? O povo brasileiro não está acostumado a comer a carne de cavalo. A nossa cultura é mais o frango, o boi, o porco, né? Uma das explicações para isso que a gente tem é que mais ou menos no ano 700 a Igreja Católica proibiu o consumo de carne de cavalo. Então, criou meio como se fosse um mito, que se fosse pecado, né? Logo depois a Igreja Católica veio a liberar esse uso do produto, mas continuou, como o Brasil é muito católico, continuou com essa crença. Então, não é comum no Brasil a ingestão de carne de cavalo. Agora eu falei agora sobre alguns restaurantes já servirem essa carne aqui no Brasil. Mas essa carne já é comum em outros países, né? A gente pega, por exemplo, Itália, principalmente, França, Japão. Lá é rotina a carne de cavalo. É uma carne, como lá não é exótica, é até barata, né, em comparação com o preço da carne de cavalo quando a gente compra aqui no Brasil. Alguns restaurantes já servem, mas são restaurantes mais exóticos, em grandes centros, né? Aqui em pequenos centros, no interior, já é mais difícil achar esse tipo de produto. Uma carne mais cara? Ainda é cara no Brasil por ser exótica, mas no exterior é uma carne como outra qualquer em relação a preço. Agora, por exemplo, se eu comprar uma salsicha, eu posso estar comendo carne de cavalo ou é proibido isso? Não, não é proibido, mas tem que constar no rótulo, né, falando que é carne de cavalo. E aqui no Brasil não se usa esse tipo de produto. O que você vai achar com carne de cavalo são algumas salsichas, salames, mas importados. Itália, por exemplo, quem comeu já, muito provavelmente comeu com carne de cavalo. Agora, muita gente aí deve estar vendo essa entrevista e deve estar pensando, eu como muito bife a cavalo. Não tem nada a ver, né? Não, nada a ver, nada a ver. O bife a cavalo é um bife de boi mesmo, mas servido de uma outra forma, né? Com ovo é diferente. Agora, essa carne a cavalo, ela se assemelha a alguma outra carne, né? Como que a pessoa pode perceber essa diferença? Olha só, qual carne? Principalmente de boi, né? A semelhança maior com a carne de boi, mas é só se a pessoa souber mesmo que dá para comer enganado, dá, com certeza, até a aparência dela. Mas que tipo de cavalo se consome? É um cavalo velho, um novo, aquele que não pode mais praticar o esporte? Como é que é isso? Normalmente é assim, o cavalo que é feito para alimentação já é um cavalo velho. Normalmente eles não gostam do cavalo esportista, do superatleta, porque a carne fica muito dura, e sempre é um cavalo mais velho que já teve a vida de trabalho, no fim da vida acaba virando alimento. Não é feito como o boi, que o boi ele nasce já com a intenção de abatê-lo para virar carne. Com o cavalo isso ainda não é feito. Agora, e os cortes? São os mesmos cortes da carne bovina? Existe picanha de carne de cavalo? Como Existe. Os cortes são quase todos bem semelhantes. A gente vai ter algumas diferenças que são particularidades do boi, por exemplo, que tem um cupim, já no cavalo, óbvio, não vai ter, né? Alguns bois têm cupim, outros não. Então, são alguns cortes que aí só alguns bois têm, mas, em geral, é tudo igual.
ela é muito usada para embutido, né? Que tipo de embutido se pode fazer? Principalmente é o salame, como disse, a mortadela, são principalmente embutidos. Agora, nós falamos desse embutido, mas pode fazer churrasco com a carne de cavalo? Pode fazer churrasco, bife, fica muito bom. Mas o normal é mais embutido. Mas o churrasco, tudo que você faz com a carne de boi, se você quiser fazer com a carne de cavalo, pode ser feito. Agora, existem muitos mitos e verdades sobre a carne de cavalo. Que mitos que existiam sobre isso? Então, o pessoal fala que passa mal, que a carne é muito esponjosa, que é pecado, né? Mas isso não existe. A carne de cavalo, se ela for fiscalizada direitinho, pode comer, ela não vai fazer mal nenhum. Pode né? ter nenhum tipo de doença, nada disso. A mesma chance que a carne de boi ou a carne de porco tem, a carne de cavalo tem. O que deve se fazer é comprar num açougue idôneo, né, com a carne inspecionada. Se tiver tudo ok, não tem problema, pode comer sem problema nenhum. Agora, existem muitos abatedores clandestinos, né? Isso que preocupa, né? Isso é verdade. O que é comum é a gente ver um cavalo velho e o açougue acabar comprando o cavalo e vendendo como carne de boi, até mesmo pela semelhança. Mas isso é ilegal, o açougue pode até ser fechado por causa dessa prática. O Brasil é um grande exportador dessa carne, né? É verdade, é um grande exportador, não é um grande consumidor, mas é um grande exportador. Agora, a pele do cavalo, ela pode ser consumida? O que pode ser consumido na carne de cavalo? Tudo é aproveitado? Completamente tudo, como no boi. O couro também pode ser exportado para fazer artesanatos, bolsas. A carne quase toda é ingerida, né? São os cortes, uns cortes melhores, uns cortes de segunda, mas completamente tudo, como no boi. Agora, qual a proporção da carne de cavalo? Ela rende mais do que a bovina ou ao contrário? A carne é um pouquinho menos, a carne de cavalo rende cerca de 20, 25%, do boi um pouquinho mais do peso total do produto. Agora, a carne bovina se aproveita praticamente tudo, né? Igual a língua do boi, as pessoas comem, testículo. Isso. E a do cavalo? A língua também pode ser consumida? Pode ser consumida, mas não é uma cultura, né, de se consumir. É mais a do boi, como a do porco também não é tanto, né? Então é mais a do boi mesmo que a gente consome. Você já experimentou a carne de cavalo? Comeria aí uma língua de carne de cavalo? Uma língua não, mas um churrasco provavelmente. Quem sabe, né? Quem sabe. Agora, quem quiser experimentar essa carne, como que ela pode perceber? Acho que a carne crua, ela seria mais fácil para perceber, o embutido, o carpaccio, como é que é isso? A principal diferença visível nas duas é a coloração. A carne de cavalo é um pouquinho mais escura, ela tem um pouquinho mais de ferro, por isso é um pouquinho mais escura. Mas é mais para quem conhece. Quem não conhece pode achar uma carne de boi um pouquinho diferente, mas nunca vai imaginar que é uma carne de cavalo e não de boi. Agora, então, muita gente já deve ter comido, por exemplo, eu acho que já deve ter comido uma mortadela italiana aí, não sei, deve ter comido essa carne de cavalo. Pode acontecer, né? Com certeza, com certeza. Agora, se eu compro um salame importado da Itália, com certeza, provavelmente vai ser uma carne de cavalo? Pode colocar que 95% a 98% desses produtos importados tem no meio carne de cavalo. Agora, para encerrar aí, vamos deixar as pessoas tranquilas. Quem quiser experimentar, pode experimentar sem preocupação nenhuma. Pode experimentar tranquilo, não tem problema. É uma carne até que dizem que muito gostosa. Ok, Vinícius, muito obrigada pela entrevista, para esclarecer para as pessoas, né, que a carne de cavalo pode ser consumida normalmente. Com certeza, desde que esteja fiscalizada, sem problema nenhum. Está liberado. Obrigada mais uma vez. Bom, Tessa, é isso aí. Está explicado, esclarecido para as pessoas. E aí, vai encarar uma carne de cavalo?